O nosso livro que estamos estudando é a Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós chegamos justamente no trecho em que fala sobre a família. E como eu falei do ano passado, é muito oportuno, porque nós estamos falando sobre os pais. E hoje à noite, eu vou pedir permissão aos irmãos que estiveram no nosso encontro do Tempero e Comunhão, para nós novamente falarmos sobre disciplina de filhos. E tem um propósito muito especial, porque nós devemos enfatizar isso e fazermos revisões e trazermos novamente. Eu tenho falado que talvez um dos maiores obstáculos das famílias de hoje é que nós não temos levado a sério a aplicação dos princípios bíblicos no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Conforme a Bíblia, as nossas famílias têm que ser muito, e muito mesmo, diferente das famílias dos incrédulos. E, de uma forma muito triste, podemos constatar que muitas famílias, no dia a dia delas, é muito parecido com a família dos incrédulos. A família não se reúne para ler a Bíblia, para orar. A família, os pais, no sentido pais e mães, não estabelecem uma estratégia de educação para os filhos, uma filosofia de educação para os filhos. Eles não planejam as férias dos filhos, como vão utilizar para o crescimento espiritual, para a unificação, para a unidade da família, e assim vão levando as suas casas, e ao invés de a Bíblia ser o centro, muitas vezes a televisão e a internet é que toma conta dos lares, e de uma forma muito triste, podemos dizer que muitos lares, não há muita diferença no dia a dia das famílias crentes e as famílias dos descrentes. Por isso é que eu estou preocupado com isso, estou tentando, desde algum tempo atrás, trazendo assuntos sobre isso, tanto no nosso Celebrando a Família, tanto nos nossos retiros e também nos nossos encontros dos lares, encontro das famílias, encontro de casais. E sabendo que nós íamos ter aqui a presença de muitos pais, inclusive pais que não foram o nosso encontro do Tempero e Comunhão, e muitos pais, talvez, que não têm vindo, ou então estão vindo, começaram a vir agora para a nossa igreja. Eu peço permissão a vocês, às orações de vocês, e me ajudem nessa ênfase. Queremos novamente estudar esses 7 conselhos importantes sobre a disciplina dos filhos. Aí no nosso telão nós temos o Salmo 78, versículos 3 e 4. Vamos ficar em pé e vamos ler em uníssono. Aí está no telão os 2 versículos do Salmo 78, e nós podemos ler juntos, tanto os homens. Vamos fazer uma leitura separada. Vamos ler, as mulheres leem primeiro o Salmo 78, 3 e 4, vamos acompanhar o telão, assim ficamos com a mesma leitura, e depois os homens também leem juntos, ok? Então, por favor, as mulheres comigo. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos agora só os homens comigo. O que ouvimos. E as maravilhas que fez. Nós não encobriremos aos nossos filhos. Nós vamos ensinar aos nossos filhos, vamos contar às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez, tanto na Bíblia como também em nossas vidas. Pai querido, nós estamos aqui reunidos e estamos dentro de um assunto sagrado. Família é assunto sagrado. O Senhor é o Criador da família. Quando lemos em Gênesis,
a grande ênfase, depois da criação do universo, da criação do mundo, inclusive a criação do homem, o Senhor coloca ali, na mesma posição, na mesma importância, em Gênesis capítulo 2, a criação da família. Assunto sagrado, assunto do Senhor. E queremos manusear, queremos falar, queremos estudar esse assunto com temor e tremor. Alguns, talvez, já dentro dessa caminhada da criação de filhos. Outros, já tendo criado, mas ainda tendo visto que pode aconselhar ainda seus filhos, as famílias dos seus filhos, pode ainda ajudar os seus netos, as suas netas. Alguns que ainda vão trilhar esse caminho, estão no casamento, família, criancinhas ainda por vir, outros rapazes e moças que certamente o Senhor vai abençoar com famílias, e rogamos que nós sejamos todos nós cúmplices dessas verdades, comprometidas com elas e disseminadoras dela. Possamos dizer, como diz o Salmo 78, nós contaremos, nós ensinaremos às vindouras gerações esses preceitos do Senhor, pois pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Puder sentar, queridos. Começamos com esse assunto que é hoje muito popular, acerca da disciplina física. E a Bíblia deixa bem claro, amados, use a vara para disciplinar os seus filhos. Provérbios capítulo 10, versículo 3. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é a aplicação da disciplina física, da surra, é para as costas do falto de senso. Crianças, nossos filhos, nascem pecadoras, não nascem santas, nascem em pecado, e no lar elas vão ter as primeiras correções, as primeiras noções de justiça, as primeiras noções do que é pecado e das consequências do pecado. A disciplina física ensina a criança que pecado tem disciplina, pecado tem consequência. Então, uma das formas de você já estar salvando, cooperando para a salvação dos seus filhos. A Bíblia ensina a usar a vara. Então, se a Bíblia fala de vara, é um objeto de madeira. A Bíblia não fala de usar a mão, nem usar cinturão e nem usar chinela. A Bíblia fala de um instrumento específico para a disciplina. E os homens que estudam comportamento, a Bíblia apenas diz que use a vara, mas as pessoas que estudam comportamento encontram a razão de Deus mandar usar a vara, e não usar a chinela, ou o chinelo do pai, ou o sapato do pai, ou o cinturão do pai, ou qualquer coisa ligado à família. A vara, eles dizem que possivelmente, na opinião dos homens, Deus manda usar a vara porque é um instrumento neutro, é um instrumento de disciplina que não está ligado diretamente ao relacionamento dos pais com os filhos. Não é para lembrar do cinturão do pai, não é para lembrar da chinela da mãe, não é para lembrar da mão do pai ou da mãe. A vara é para ser lembrada como um instrumento da disciplina, de correção por causa dos seus erros. A vara também tem uma coisa inteligente. A vara, sendo realmente preparada, ela não fere, e ela pode ser aplicada com moderação. Em todas as vezes que a Bíblia fala de dar uma surra com vara, a Bíblia fala de costas. O local das costas mais adequado, o lado traseiro, são as nádegas. As nádegas, há espaço suficiente, não tem ossos ali, e é uma parte sensível à dor. Então, tudo Deus faz perfeito. Na nossa igreja, nós sempre ensinamos os casais, quando têm filhos, a terem a vara da disciplina. Dá para mostrar aí, né?
Apaga aqui a luz para que o pessoal possa ver melhor. Né? Nós temos aí 2 tipos de varas, tudo aqui da nossa igreja. Essas varas, uma delas foi usada para o Átila, adivinha qual? A maior, né? E essa outra nós estamos preparando para a Lili. Está meio atrasado isso, mas não vai chegar a vez de entregar isso, né? Então, nós temos aqui uma carpintaria, e se você quiser, fala com a gente, nós providenciamos isso, né? Tem que ser conforme a idade, conforme também a criança, né? O porte físico da criança. Mas nessa varinha mais escura, porque ela é invernizada, né, porque ela seja preta, não, que ela é invernizada, você pode ver que na pontinha dela há um furinho. Nós geralmente fazemos um furinho. É o local para guardar em casa. A vara é um instrumento da disciplina e é uma coisa séria. Não é para deixar a criança brincando. Não é também para ficar de um lugar que, quando vai usar, nem sabe onde é que está a vara da disciplina. Então, arranja um local bem guardado, visível, em que deixa ali guardado para quando for necessário usar na criança. E nós vamos dar alguns princípios daqui a pouco sobre como usar a vara da disciplina. Eu não sei qual foi o filme que pegaram isso, mas tem uma cena de um filme que tem sido espalhada aí pelos grupos, que é muito interessante, quando 2 policiais são chamados a uma casa e que houve uma denúncia, um chamado de uma violência doméstica. Vamos ver esse vídeo, é muito interessante. A gente pode corrigir algumas coisas, mas pegar a ideia desse vídeo, que é muito correta, muito interessante, a ideia central dela. Recebemos uma denúncia de abuso infantil. Eu não chamei a polícia. Eu chamei. Ela me bateu com um cinto. É verdade, senhora? Eu descobri pelo professor do Daniel que ele tem matado aula. E quando eu perguntei, ele mentiu pra mim. Aí eu bati nele. Vem cá. Quando isso aconteceu? Há um tempinho. Quantas vezes te bateu? 3 vezes, bem na minha bunda. Bateu em outro lugar? Não, Ela te bateu com um punho ou outro objeto? não, só com o cinto. Já aconteceu antes? Não. Tá, me dá o cinto que eu vou levar como prova. Eu senti que precisava. Ele tem se comportado muito mal. Eu vou ser presa? Denunciou sua mãe à polícia porque está te disciplinando por faltar à escola? Isso é abuso infantil, eu tenho direito. Quem te disse isso? Meus amigos. Bate nele de novo. Você recebeu um mau conselho dos seus amigos do parque, garoto. Nunca denuncie sua mãe à polícia. Se fosse a minha mãe, estaria me chamando do chão. Se eu tiver que voltar aqui porque você matou a aula, eu vou pegar esse cinto e bater em você, entendeu? John. Vá pra dentro. Tenha um bom dia. Esse é dos nossos, né? O que é errado, né, é a questão do cinto. A Bíblia fala de vara. Nós somos literalistas, nós cremos na revelação de Deus, e, como eu disse, até explicações porque deve ser usado realmente, como a Bíblia fala, a vara. E deve ser usada dentro de critérios. Vamos daqui a pouco falar mais sobre isso. O segundo conselho é que você deve disciplinar os seus filhos de modo bíblico. O que é que queremos dizer quando falamos que nós devemos desenvolver uma filosofia bíblica de disciplinar, de ensinar os nossos filhos? Há, pelo menos na Bíblia, 4 modos de exercer a disciplina com os nossos filhos. A primeira delas é o ensino.
A Bíblia diz em Provérbios 22:6, educa ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar, educar a criança. Você deve mostrar para ela. Você tem que ter tempo de falar com seus filhos, de ensinar o que é certo, de advertir o que é errado, quanto ao que é errado, e não se cansar. Deve desenvolver, sim, quando você é pai de uma criança, vai ser agora crianças pequenas, vai ter 1 ano. Qual vai ser as historinhas que você vai contar para ela? Qual vai ser a didática do culto infantil com crianças com 2 anos? Quando tiver com 3 anos? Você é o professor da sua casa. Você tem uma grande auxiliar, que é a sua esposa. Então, vocês devem desenvolver um programa para isso. Nós damos graças a Deus, gente. Se você procurar na internet, existem histórias até de graça, vídeos maravilhosos. Veja isso, de baixar material, ou então vá numa livraria evangélica e veja o material para o ensino das crianças. O mundo secular, você vai ver nessas feiras de crianças como tem histórias, né? Branca de Neve, os 7 Anões, tantas histórias do Lobo Mau, tantas histórias aí, mas nós temos uma infinidade de histórias bíblicas e que nós podemos fazer isso. Quando o seu filho ou sua filha for crescendo, com 4, 5 anos, você pode ter até o seu livro, tem bons livros de devocionais. Eu até hoje tenho um livro de devocional que nós usamos com o Átila. E cada dia tinha uma história e colocávamos a data. É tão maravilhoso lembrar que tantos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, estávamos com aquela história, lendo, com aquele trecho da Bíblia, decorando, memorizando e colocando isso. Crie uma história, a história da sua família, ao redor, em torno da palavra de Deus. O outro modo que a Bíblia fala de ensino, de disciplinar, é a disciplina física, ou seja, a que nós chamamos de surra. Provérbios, capítulo 26, versículo 3, diz: o açoite é para o cavalo e freio para o jumento, a vara é para as costas do tolo. Ninguém vai colocar uma chibata de açoite para o seu filho. O açoite é para o cavalo. Ninguém fazer, eu acho estranho quando eu vou nesse shopping agora, as crianças estão andando com coleira, já viram, né? Eles amarram umas coisinhas e o pai fica com uma cordinha, né? Igual o cachorrinho. Então, estão colocando freios, que era para o jumento, colocando para as crianças. Mas a Bíblia fala de vara, a Bíblia fala de um instrumento de disciplina. Quando nós aconselhamos, ensine, coloque logo a sua autoridade desde pequeno, para que ele possa respeitar você, até na hora da disciplina. Fale com a criança, olhando nos olhos da criança, chamando a atenção dela, repetindo as instruções, levando a sério. Tem hora de brincar, tem horas maravilhosas de você passar juntos, tem horas de lazer, de criar comunhão, mas tem a hora também de ensinar, tem a hora também de aplicar a disciplina. Sempre ensinamos a nossos filhos, eu sei que muitos pais fizeram, que estabelecem, daqui a pouco falaremos também sobre isso, alguns ensinos, algumas coisas que não são toleráveis na sua casa, e que quando eles erram, quando eles desobedecem, eles são passíveis de disciplina. Eles pedem perdão, eles se arrependem, mas mesmo assim você ainda disciplina, porque você estabeleceu que algumas coisas levaria à disciplina física. E quando você for disciplinar seu filho, ensine desde pequeno, chame-o para ser disciplinado. Ele vai atender a resposta do seu comando, ele vai atender a resposta da sua ordem. Não tem nada de pai e mãe ficar correndo atrás do filho, atrás da menina, para disciplinar. Coisa horrível, falta de autoridade. Tem que sair correndo, o menino fica se escondendo, a menina fica se escondendo
para não levar a surra. Nada disso. Chama, explica por que vai dar a disciplina, manda ficar de costa, né? E aonde é que é aplicado? Nas nádegas, como o menino disse aí, né? O menino falou o termo mais popular, o meninozinho falou, né? Então, a gente fazia isso com o nosso filho, chamava, explicava por que ia ser disciplinado e mandava eles colocar a mão no joelho, né? E nós aplicávamos as varadas conforme a necessidade. Chorava, claro, doía, reconhecia que o pecado tem consequências, que o pai e a mãe têm palavra, que cumprem aquilo que diz, eles são, nesse momento, um espelho da fidelidade de Deus em estabelecer princípios e de cobrar os princípios, e depois do choro, depois da tristeza, vem a alegria. Pode ter o abraço, pode ter o consolo. Papai fez isso para o seu bem, mamãe fez isso para o seu bem. Então, há princípios que nós podemos aplicar ao ensino, à disciplina física, há também a forma, quando as crianças erram, de serem aconselhadas pelos pais. Diz assim, Provérbios 14, versículo 3, na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. A Bíblia diz que tem poder, as nossas palavras têm poder, as nossas palavras, quando são usadas com a palavra de Deus, elas transformam. Então, aconselhe. Há algumas coisas que você nota encaminhamentos errados na vida dos seus filhos, aconselhe, chame para conversar. Até nós falamos muito sobre isso. Como é que nós vamos saber a diferença quando eu devo aplicar a disciplina física, quando eu devo aplicar o aconselhamento, a exortação? Eu já vi casos, já aconselhei casos de crianças, pais que têm muitos filhos, 2, 3 filhos, 4 filhos, que havia filhos que não temiam muito a surra. Eles não temiam muito, mas eles temiam muito mais a conversa, o chamar para conversar. Eles morriam de medo desse momento. Então, o pai é atento às coisas mais graves para essa criança, não é tanto a surra. O que mais marca ele é ser chamado para as conversas, é ser chamado para o confronto. Por que você fez isso? Você errou, o papai ensinou. Isso está errado, isso é desagradável a Deus. Nós somos servos de Deus, essa casa nós fizemos um compromisso, desde o nosso casamento, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, a nossa casa é consagrada a Deus, e nós vamos respeitar aqui os princípios de Deus. Hoje em dia as crianças são muito afetadas, né? Talvez no passado não foram tanto, mas hoje em dia muito afetado por palavrão. Talvez é um momento, talvez, de estabelecer na sua casa que não se aceita na sua casa, entre um membro da sua família, entre os seus filhos, em lugar nenhum, nós aceitamos palavrões. E se a criança, o filho, usar de palavrão, vai ser disciplinado de forma física. Então, estabeleça critérios, estabeleça princípios. Como eu disse, a falta de estabelecimento de princípios claros, de princípios objetivos e de cumprimentos regulares, leva a criança a ficar irritada, porque ela não sabe como obedecer. O pai um dia ensina uma coisa, outro dia ensina outra. Um dia a mãe permite uma coisa, outro dia já não permite. Um dia a surra é produto da raiva apenas, do mau humor dos pais. Outro dia é correta, a criança fica desorientada. E tanto Efésios fala sobre isso, que nós não devemos confundir ou irritar nossos filhos, como Colossenses também fala sobre isso. O que é que irrita? O que é que causa desespero? O que é que causa desânimo para os nossos filhos entenderem a lei de Deus, o princípio de Deus? A falta de coerência. Papai e mamãe devem conversar, devem estabelecer princípios e os dois trabalharem com isso.
A mãe, a Bíblia diz que é auxiliadora do marido. Ela pode chegar para o marido e dizer: olha, eu estou notando que o nosso filhinho está fazendo isso, está tendo atitudes, está começando a assumir as coisas erradas. São coisas, mas eu estou observado como coração de mãe. Vamos juntos, vamos ajudar a corrigir isso, vamos orar por isso, nossos filhos. Os pais serem mutuamente cooperadores. Vocês têm a possibilidade, né, linda, grande possibilidade de criarem, de estarem formando, educando servos de Deus. Então, outra forma também que a Bíblia apresenta de como usar da disciplina é através de castigos. Castigos não é o ensino em si, não é a surra, a parte física, não é aconselhamento, mas o castigo é quando você priva o filho ou a filha de alguma coisa, como castigo por causa da desobediência deles. Então, Deus utilizou esse método com o povo de Deus. Muitas vezes Deus... Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. Algumas vezes o povo de Israel, na caminhada da saída do Egito, no deserto do Sinai, andaram errados, desobedeceram a Deus. E a Bíblia diz que Deus usou algumas vezes de privações. Olha o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome. Olha, Deus às vezes privou eles da comida, para que eles percebessem que eles tinham que depender de Deus. E Ele então mostrava a sua graça e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus usou algumas vezes de privações para que o povo pudesse entender. E eu creio que está aí a filosofia do castigo, né? O que o filho ou a filha, quando chega a uma certa idade, 7, 8, às vezes até na adolescência, e que eles gostam e que precisam da permissão dos pais, e por causa de um comportamento errado, de uma repreensão, os pais podem dar algumas disciplinas nesse sentido, de proibir algumas coisas. Sempre que falamos sobre isso, nós falamos, né, que nunca prive, nunca use o castigo de não ir para o retiro. Que alguns pais só sabem dar castigo: então você fez isso, você não vai para o retiro dos jovens. Né? O que o menino mais precisava era isso, então não vai para o retiro da EBEC, não vai para o retiro de adolescentes. Prive ele de algumas coisas, outras coisas. Você está comportando-se muito mal, você gosta muito de EBEC, você não vai mais para a EBEC. Olha, se é lá que ele vai ter que aprender. Prive de outra coisa, prive do videogame, proíba de algumas coisas, de alguns passeios, de algumas coisas que ele gosta. É uma forma também de mostrar a repreensão, de exortar e de mostrar que o que ele está fazendo era errado e que você está corrigindo de uma forma inteligente para que ele perceba que o pecado traz consequências. Também, quando nós falamos sobre isso, nós temos sempre muito cuidado para ensinar o terceiro conselho. A Bíblia não fala em disciplinar porque você está com raiva. Nunca discipline com ira. Provérbios 22, versículo 8. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da indignação, também usada em algumas Bíblias, e a vara da ira, a vara com raiva, não vai dar certo, não vai produzir os frutos corretos. Falamos aqui, até colocamos isso por escrito. A disciplina física deve ser dada com amor e por causa da justiça.
Você dá porque você ama os seus filhos. Você vai disciplinar porque você ama. E você vai usar da disciplina por causa da justiça. Você estabeleceu o que era certo, disse qual era a penalidade daquilo, e você agora vai aplicar a justiça. Não é porque você ficou com raiva, não é porque você está irado, porque Deus não nos trata assim. Uma das coisas que você deve perceber na Bíblia é que, quando Deus fala de ira, Ele fala para os incrédulos. Ele vai, com ira, castigar os incrédulos no fogo eterno, no inferno e depois no lago de fogo. Quando Deus vai fazer o julgamento, a sua ira contra os incrédulos. Mas a sua ira nunca é lançada sobre o povo de Deus. Deus resolveu o problema da ira dele, lançando sobre Jesus toda a sua ira, a fim de que nos tratasse diferente. Ah, Deus me disciplina, Deus disciplina você, Deus castiga você, sim, mas não é porque Ele está irado com você, é porque Ele ama você e Ele quer corrigir você. Caminhos de Deus são caminhos de vida, caminhos fora de Deus são caminhos de morte. Caminhos de Deus são caminhos de alegria, são caminhos de paz. Caminhos tortos, fora do plano de Deus, são caminhos de tragédias, são caminhos de desavenças, são caminhos de problemas. Deus quer que você ande no caminho certo, caminho de vida, caminho de paz, caminho de alegria, caminho de sucesso. E Ele não quer que você se enverede por caminhos errados, porque há consequências ruins. Por amor, Ele disciplina você para corrigir, para repreender e para colocar você novamente no caminho certo. Tal qual Deus faz conosco, faça também com seus filhos. Você lembra de surra injusta que você recebeu? O pessoal aí da geração aí um pouco mais antiga, né? Surra injusta, até hoje em dia até engraçado a surra injusta, né? Lá em casa nós estávamos brincando de balançar na rede, né? E eu eu era o menor, eu era sempre a vítima das coisas lá em casa, né? Eu era o menorzinho, e botar meu irmão e a minha irmã e a outra, colocaram a rede na sala, e ali era o nosso balanço, né? E quase a rede dava uma volta, né? E eu lá na minha alegria tremenda, quando a rede foi assim, eu abri as pernas, tinha um jarro da minha mãe. Quebrou. Ah, como nós queríamos que aquele jarro voltasse à vida novamente. Como a gente queria ter uma super cola para juntar aquele jarro da minha mãe. Chegamos, quando a minha mãe chegou, viu aquele jarro quebrado, a casa toda arrumadinha, a gente se arrumou tudo, preparou tudo, mas não teve jeito. Qual foi o mal que nós fizemos? Brincar e abrir as pernas na hora errada lá. E eu me lembro que a minha outra irmã, mais velha, não estava em casa, ela tinha saído, ela era mais velha, ela era 10 anos mais velha do que eu, e ela tinha saído na hora que nós estávamos brincando. Ela chegou depois, e ela levou na pia do mesmo jeito. Aí eu achei que fosse uma injusta da minha irmã mais velha, nem estava em casa. Às vezes os pais fazem justo. Sabe por que está a questão? É que meu pai e minha mãe não tinham critérios. O jarro era precioso para ela. E ela chegou, ficou com tanta raiva que pegou os 5. E deu logo 5 surras para não perder o pique. Era a raiva que ela tinha porque nós quebramos o jarro dela, né? Minha mãe, meu pai, nas surras que muitas vezes me deu, não tinha critério. Às vezes eu fazia uma coisa, não recebia nada de repreensão. E outras vezes fazia, mas porque ele estava com raiva. Meu pai era bem mais alto, ele tinha uma chinela 42 de couro,
Quando ele acertava a chinela, era na mão, mas ela começava no braço aqui. Ficava a marca bem aqui, né? E sabe de uma coisa, gente? Sabe de uma coisa? Nunca fiquei com raiva, nunca guardei mágoa do meu pai por causa disso. Nunca. Nunca guardei mágoa. Sabia que ele estava querendo fazer aquilo para o meu bem e que ele tinha autoridade, porque era meu pai. Nunca guardei mágoa. Quando ficamos um pouco mais jovens, nós lembrávamos dessa história conversando e rindo dessas histórias, né? Então, mesmo daqui a pouco, vamos pensar nisso, mesmo as surras injustas, elas não marcam as pessoas. Agora, a Bíblia diz, use a disciplina com amor. Você é crente, você é servo de Deus, você está sendo treinado para isso. Você tem que aprender sobre isso para usar corretamente. Falamos aqui, né? Disciplina física deve ser dada com amor e por causa da justiça, nunca como expressão de raiva, do mau humor ou das frustrações. Se estiver com raiva, eu acho melhor não disciplinar. Se o filho for grandinho, né, que pode receber a disciplina depois, você não pode pegar uma criança de 3 anos, se ela fizer uma coisa errada, e você disciplinar à noite. Ela não tem essa memória para lembrar e para aprender a lição. Quanto mais nova a criança, a disciplina deve ser mais imediata. Mas uma criança já de 8 anos, 7 anos, 6 anos, já pode esperar. Você está com raiva? Não, mas à tarde eu vou falar com você e vamos acertar aquela situação. Ele vai aguardar ansiosamente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Até que chegue aquele momento. Mas ele vai saber, naquela espera, que ele vai receber a disciplina por causa do pecado dele, da desobediência dele. Como eu disse, se por acaso você der uma surra injusta, às vezes acontece, só quem dá a surra justa é Deus. Só quem nos disciplina na medida certa, na hora certa, na quantidade certa, no padrão certo, na intensidade certa, é Deus. Toda a disciplina de Deus é perfeita. É na hora certa, é na intensidade certa, é na motivação correta. Mas nós pais, nós espelhamos Deus, mas não somos perfeitos e às vezes nós podemos cometer alguma injustiça. O que fazemos? Erramos. Quando nós erramos, pedimos perdão. Pais podem e devem pedir perdão aos filhos. Reconhecer, o pai disciplinou. Eu gosto de dar esse exemplo. O filho fez uma coisa errada e o pai viu que aquilo era errado e que tinha já ensinado e então assumiu a disciplina. A mãe sabia que o filho não tinha feito, ou tinha uma explicação para que o filho tinha feito. Ela tentou falar com o pai, mas o pai disse, não, esse assunto é comigo. Ele não quis escutar a mãe. Eu sempre digo, deixe o marido dar a surra injusta. É melhor que o filho tenha uma surra injusta do que ele veja a mãe se rebelando contra o pai. Nunca ensine seu filho a se rebelar contra a autoridade. Então, deixe, vai ter uma surra injusta? Vai ter. Depois, a esposa fala com o marido, olha, naquela hora, eu quis falar com você, você não quis escutar, eu deixei, mas você deu uma surra injusta. Ele fez isso, mas foi por causa disso e disso, ele não tinha entendido, ela dá a explicação dela. E o marido diz, pode concordar com ela, foi mesmo? Eu não levei isso em conta, realmente eu não devia ter feito isso. O que deve ser feito? Agora, não, porque eu fiz, está feito? Sim, fez, está feito, mas fez errado. Pede perdão à esposa que não escutou e pede perdão ao filho. Meu filho, papai fez isso, meu pai quer o melhor para você. E naquele momento ele analisou, viu que você tinha feito errado,
A sua mãe até quis falar, mas eu não quis escutar, eu estava tão certo disso. Meu filho, papai errou. Me perdoe por isso. Eu estou querendo fazer um melhor por você. Então, há um momento certo, pais e filhos se perdoam, pais e filhos têm uma mutualidade, de uma convivência, de um respeito, e é bom que os filhos saibam que a gente também erra, é bom que os filhos saibam que nós erramos, e é bom que os filhos vejam no nosso exemplo em casa, que nós também pedimos perdão, que nós também reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão a Deus e às pessoas que nós magoamos também. Então, nunca discipline com ira. O quarto conselho é que você, ao ensinar seus filhos os princípios, o que na sua casa você vai colocar bem claro desde pequeno, quando for pequeno, princípios pequenos, coisas simples. Depois você vai mostrando mais, ampliando esse leque de coisas que você recomenda e que você diz que não vai tolerar e que na casa de vocês serve a Deus e que você vai realmente ser exigente nessa aplicação desse princípio. Mas quando você for disciplinar, ou tiver que disciplinar, conforme a idade do filho, a idade da criança, tente explicar o motivo por que você está disciplinando. Explique o erro dela, explique também o que você ensinou e explique também a consequência disto. Por quê? Porque Deus faz assim conosco. Quando Deus disciplinou o povo dele, Deus explicou para o povo. Nós temos uma bênção tão grande, gente. Nós lemos aqui pela manhã e à noite, de domingo, a porção bíblica da semana. Nós estamos fazendo uma leitura bíblica anual e sempre colocamos para fazer a leitura no domingo o texto correspondente à nossa leitura anual. E hoje nós lemos Jeremias capítulo 36, não foi? Não foi? Ou foi? Lemos Jeremias 36, lemos de manhã, se eu não me engano, 1 a 19, e hoje à noite lemos do 20 ao 32, não foi isso? Ok? Jeremias recebe a mensagem de Deus, escreve no rolo, escreve no pergaminho, ele lê, ele fala, e Baruque escreve, Baruque era o escrivão, e Deus está mostrando o que vai fazer, está denunciando o pecado de Judá, as outras tribos de Israel, as 10 tribos de Israel, a parte norte de Israel já tinha sido destruída pelo Império Assírio naquela época. E por que Deus fala ainda em Israel? Fala Judá e o povo de Israel. Porque os sobreviventes do reino do norte correram para o reino de Judá. E eles trouxeram os seus pecados. E eles contaminaram o povo de Judá. É por isso que ele fala aos filhos de Judá e a Israel também. É por causa dos sobreviventes de Israel. O reino do norte já não existia mais, há 100 anos não existia mais. Mas aquele povo, os descendentes daquele povo, os sobreviventes tinham corrido para o sul e tinham entrado em Jerusalém, na cidade de Judá, e tinham contaminado com seus pecados também. Interessante, aí Deus manda que diga isso, ele lê para o povo, alguns príncipes, alguns nobres veem aquela mensagem e diz: o rei precisa ouvir aquela mensagem. O rei era Jeoaquim, filho de Josias, o grande reformador de Israel. E alguns nobres, fazem com que aquele livro, aquele pergaminho chegue para o rei. E o rei está na casa de inverno, nós lemos hoje à noite, quando é lido para ele aquilo, ele fica tão irritado, com tanta raiva, que ele manda o escrivão pegar o canivete, rasgar, cortar o pergaminho, era de couro, e jogar no fogo. E você vai lendo Jeremias capítulo 36, de 1 a 19, lemos de manhã, e começa a ler Jeremias 36, a partir do versículo 20,
E só fala que ele fica com raiva do que foi lido, só fala que ele fica com raiva. Só no finalzinho do capítulo é que diz por que ele ficou com raiva. O que é que dizia aquela profecia? O que é que dizia aquela profecia? Que Jerusalém seria destruída. Só no final que é dito que Jerusalém seria destruída por causa do pecado do seu povo. Olha, Deus estava explicando a disciplina, estava explicando a causa e estava explicando a consequência. Misericórdia de Deus. Deus ensina, e quando tem que disciplinar, ele adverte, e quando vai disciplinar, ele ainda explica a razão da disciplina. O que foi que o rei fez? Rasgou o pergaminho e ele mandou queimar o pergaminho. Naquele tempo era caro, era difícil. E Baruque tinha ouvido de Jeremias as palavras da profecia. E Deus diz, olha, copia tudo de novo e vai colocar novamente. A palavra era tão certa, era tão exata, que Jeremias vai ditar novamente as mesmas palavras e ele vai copiar as mesmas palavras. Deus não ia deixar o seu povo sem explicação. Então, é assim que Deus faz. Faça assim também com seus filhos, discipline com explicação. Apocalipse capítulo 2, verso 20 e 22, quando Jesus está falando para as igrejas, ele diz assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Deus está mostrando o que vai fazer com aquelas pessoas da igreja que estavam afrontosamente agindo contra Deus. Deus está advertindo, Deus está falando do pecado e Deus está explicando o que vai fazer, as consequências do pecado. Então, colocamos assim, sempre explique o motivo por que a criança deve ou vai apanhar, estabeleça regras simples e poucas, mas seja rígido no cumprimento da punição. Se você estabeleceu, seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. Às vezes falávamos para o Átila, olha, nós queremos colocar alguns, desde pequeno, nós queremos que você não minta, certo? Nós queremos que você vai ser criado, vai ser sempre, o Átila nasceu praticamente lá em Juazeiro, ele nasceu em Fortaleza, mas foi criado na Igreja da Paz, onde eu era pastor. O Átila, desde pequeno, estava na igreja, né? Guida, quando chegávamos em casa, quantos perfumes o Átila tinha? Né? O Átila, durante a igreja, passava por várias mãos, né? Várias pessoas. Quando a gente chegava em casa, a gente podia sentir uns 3, 4, 5 ou 6 cheiros de perfume diferentes, né? Das pessoas que seguravam o Átila. E falávamos, olha, uma das coisas que a Bíblia ensina é que você deve respeitar as pessoas mais velhas. Então, você vai encontrar gente na igreja, pastor, vai encontrar diáconos, vai encontrar professores, e do mesmo jeito que você nos respeita, eu quero que você também respeite essas pessoas. Também estabelecemos, desde cedo, entre alguns princípios para ele fazer, é que ele deveria tanto respeitar a minha autoridade, como respeitar a autoridade da mãe dele. Eu não poderia deixar que o meu filho tratasse mal a minha esposa. Agisse com grosseria com a minha esposa, que você vai aqui na minha casa tratar mal a minha mulher. Se você fizer isso, desrespeitá-la, você vai apanhar. Vai ter a surra, vai ter a varinha em você. Se ele fizesse isso, se ele tratasse com ignorância ou com gritando para a mãe dele, olha, você vai apanhar. Você já tinha ensinado sobre isso. Papai, eu me arrependi, papai. Eu estou muito arrependido de ter feito isso. Né? Muito bem, se arrependeu. Vai apanhar do mesmo jeito, certo?
porque você estabeleceu. Porque a história do arrependimento dele, dizer, já era malandragem, para não apanhar. Né? Ah, arrependeu-se, foi muito bem, é isso mesmo que eu estou querendo. Mas papai tinha estabelecido. E aqui na nossa casa, o nosso sim é sim, e o nosso não é não. Jesus que nos ensinou isso. Então, coloque o princípio isso. O quinto conselho, né, que nós damos é sobre disciplinar com autoridade. Efésios 6, de 1 a 4. Diz assim: filhos, obedecer aos vossos pais. Expliquei isso, tanto em Efésios como em Colossenses, que a palavra aí, obedecer aos vossos pais, é pai e mãe, é a palavra genérica, como nós falamos, reunião de pais e mestres. Reunião de pais e mestres é a reunião do pai e a mãe com o professor, com os professores, né? Só dos homens. Né? Os pais devem cuidar dos seus filhos, falando de forma genérica. A Bíblia também fala sobre isso. Então, os filhos devem obediência ao pai e à mãe. Mas, quando chega no versículo 4, ele diz: e vós, pais, e ele usa, tanto aqui como em Colossenses, a palavra para o homem, colocando agora a responsabilidade diretamente sobre o homem. E vós, pais, referindo-se então aos maridos, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, no ensino e na correção que vem de Deus. Na disciplina, então, ensina, mas também na exortação, nas formas de corrigir isso dos seus filhos. Você recebeu a autoridade de Deus. Eu gostei muito quando o policial chega e diz: você não está respeitando a autoridade da sua mãe? Você está denunciando a sua mãe? Né? E o policial pega pesado com o moleque lá. Sexto, discipline o mais cedo possível. Provérbios 13, 24. O que retém, o que não aplica a vara, aborrece a seu filho, mas aquele que ama, cedo o disciplina. Não deixe para quando crescer. Comece a ensinar novinho. Comece a ensinar ela novinha. Comece a ensinar paulatinamente. Comece a disciplinar também paulatinamente, conforme o crescimento, conforme o entendimento, e ela vai aprender desde cedo. Se você ensinar bem, uma das coisas que a Bíblia garante é que você não vai precisar fazer isso, usar surras na adolescência. Eu sempre digo, tome muito cuidado com isso. Crie seus filhos desde pequeno, ensinando desde pequeno, para que quando eles chegarem adolescentes já sabem, e você vai tratar eles com conselhos, vai tratar talvez com castigos, mas não é mais tão adequado. Não, eu não acho recomendável, minha opinião, pais está dando sua em crianças de 14, de 15, 16 anos. Já pode ser isso agressão. Se não ganhou a batalha até lá, agora tem que ser ganhar essa batalha. Se você fracassou no ensino, fracassou na instrução, fracassou na disciplina, e seus filhos chegam numa idade tal que estão dando esse trabalho, você não pode fracassar é na oração, você não pode fracassar é no aconselhamento, você não deve parar, não deve desistir, deve ser perseverante e aconselhar, de falar com eles, e falar com Deus. Aí vai ser a arma mais forte para essa idade. E o último conselho que nós damos: não aceite nem invente desculpas para não disciplinar. Provérbios 19, 18, vamos ler Provérbios 19, 18, nosso último texto, diz o seguinte: fala de promessas de Deus de forma geral, mas não deixa de ser uma grande promessa do Senhor para nós. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que teu ânimo se exalte até o matar. Não use a sua exasperação. Pode usar do castigo. Deus colocou essa autoridade, Deus colocou essa responsabilidade, né? Mas faça também conforme Deus ensina. Aplique o ensino,
mas o modo do ensino também tem que ser feito da maneira como Deus mostra, da maneira como Deus ensina. Eu sempre recomendo aos pais, pegue um livro, você vai casar, nós temos, quando vamos fazer o aconselhamento para os jovens que vão se casar, a última lição é sobre a educação de filhos. E, às vezes, quando não dá tempo, a gente vai usar muitas vezes as outras lições e não chegamos lá, eu até chamo o casal depois para trazer essa lição ainda para eles, né? Mas por quê? Porque o casal tem que ter uma filosofia bíblica, é o casal. Eles têm que combinar isso, como vamos aplicar a disciplina. Como é que nós vamos cooperar um com o outro nisto? E eu recomendo que eles, além do material que nós damos aqui, que eles leiam um livro. O casal, o rapaz, a moça, o marido e a mulher, leiam um livro, o mesmo livro, e cada capítulo comentem, e os dois cheguem a uma conclusão de como vão educar, como vão disciplinar, como vão fazer na criação dos seus filhos. O marido é o responsável, a esposa vai ser a cooperadora, a auxiliadora dele, e Deus vai dar essa bênção para vocês. Algum tempo atrás, por causa dessa preocupação com a disciplina e a educação dos filhos, eu ajudei a traduzir, depois publiquei um livro que não tinha no Brasil até hoje, ninguém quis publicar esse livro. Dá para colocar? É esse livro, Como Treinar os Seus Filhos. Para mim é o livro mais radical para a educação dos filhos. Para mim é o livro mais radical. E por que eu quis colocar o mais radical? Porque geralmente nós aplicamos não ao pé da letra. E às vezes já tem uns ensinamentos assim bons, mas não são fortes, e a gente não aplica aí pronto, não aplica totalmente. Então, eu sempre recomendo. Esse livro nós temos aí ainda, exemplares, custa R$10, mas eu digo, nunca leia esse livro, o marido só ou a mulher sozinha. Tem que ler os dois juntos, para chegar à conclusão. Uma vez eu fui pregar sobre a educação de filhos, numa igreja aqui no Nordeste, né? Eu preguei e eu mostrei vários princípios desse livro e recomendei esse livro. Era uma conferência sexta, sábado e domingo, e no domingo à noite um casal de pedagogos, ele era jornalista, né, de uma grande emissora lá da cidade, e ela era pedagoga, e eles me convidaram para jantar, e eles queriam conversar comigo. Eles tinham uma filhinha de 4 anos e meio, e no jantar foram para um belo, grande restaurante. E eles disseram, pastor, nós estamos muito preocupados com esse livro, um livro muito radical. Esse livro não está em conforme à educação moderna. O senhor está ensinando isso, né? Eles com muito amor falando isso comigo, né? Eu disse, irmão, irmã, né? Mas é o que a Bíblia ensina. Vamos lá ver que nós podemos treinar nossos filhos. E a filha dele, menina de 4 anos, 3 vezes o pessoal lá do parquinho trouxe ela de volta, porque não aguentava ela. 3 vezes, gente. A gente jantando e tinha um parquinho e pagava aquela pulseirinha, não paga? E fica brincando. E o pessoal chegou, olha, ela está lá se comportando mal, aí deixava ela aqui, daqui a pouco a mãe disse, quero conversar, vamos lá, minha filha, vamos lá para o parquinho, voltava. Daqui a pouco estava sendo, lá vinha traz 3 vezes. E eu só pensando, Senhor, mostra para eles que eles estão errados, Senhor. Né? Dá uma disciplina aí, Senhor, mas vai com calma, Senhor. E lá, e a comida era boa, não queria também perder a comida. E lá vem a criança pela 3ª vez, de volta, né, trazida pelas pessoas que não aguentavam. E ele disse, você se aquiete, você fique quietinha. O papai não tem ensinado a você, não sei o que, com aqueles conselhos. O cardápio, restaurante bonito, grande, era de couro, certo? E tinha, assim, uma madeira muito bonita que fechava. A criança jogou o cardápio, pegou aqui na venta dele, que espirrou sangue. Aí eu disse, aleluia, Senhor. Está aí a tua educação, a tua maneira moderna de ensinar, né?
criança causando vergonha, uma molequinha de 4 anos já mandando no pai, na mãe, já sendo um tormento, e eles criticando as minhas mensagens que eu tinha dado. Eu disse, tá bom, cura teu nariz, pode ser que Deus cure a tua cabeça também, né? Amados, nossos filhos sabem que nós não somos perfeitos e eles não esperam perfeição em nós. Não adianta querer achar que você vai ser perfeito ou que esconder até, querer até disfarçar seus erros. Seus filhos sabem que você não é perfeito. O que você ganha seus filhos é com o interesse que vocês têm por eles, é com o compromisso que vocês têm com eles, é quando eles veem em você o temor de Deus, em querer fazer as coisas para Deus. O que ganha o coração deles é saber que você os ama e que você está interessado neles. Não é o seu dinheiro, não é o seu sucesso, não é a sua perfeição de tudo está sob o seu controle. Não é isso. Nós não podemos disfarçar nossos erros, mas se nós somos aplicados, se nós tratamos com amor, se nós trazemos o temor de Deus e tratamos nossos filhos com interesse, oramos por eles, unimos com nossa esposa se une conosco para dar uma educação bíblica, certamente Deus abençoará e certamente nossos filhos reconhecerão isso e seguirão o bom caminho. Primeiramente o caminho da salvação e também o caminho de serem pessoas de Deus, consagradas a Deus. Tem um videozinho aí, vamos ver esse vídeo, vai terminar com ele, depois nós vamos orar. Mas é um vídeo que fala um pouco sobre isso, né? Filhos não esperam perfeição em nós. Filhos sabem que nós erramos. Olha só. Filhos sabem até que nós mentimos. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Ele não espera que nós sejamos super-homens. Ele sabe que nós somos fracos, sabe que nós tropeçamos, mas quando nós perseveramos em educá-los, criá-los nos caminhos de Deus, temos interesse e compromisso, Deus certamente abençoará, deixará nossas almas ligadas e vamos ver filhos e filhas felizes, servindo ao Senhor, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres salvos para servirem ao Senhor. Vamos orar, amados. E nós queremos sempre, quando vamos orar, convocamos você para interceder também pelas outras pessoas. É claro que oramos nesse momento por nós, oramos por nossas famílias. Deus é fiel, Deus é poderoso. Nenhuma família está perdida. Deus faz milagres. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus da nova chance. Deus é o Deus do presente. E nós oramos por nossas famílias, oramos por nós mesmos. E também intercedemos. Nós não queremos ser só a nossa família forte. Queremos que as igrejas, a família das nossas igrejas sejam fortes também. Que sirvam também ao Senhor. Oramos pela salvação de pais, oramos pela salvação de mães, oramos pela salvação de filhos. Esse é o momento em a nossa igreja, que nós encerramos o culto em oração. Também encerramos o culto sempre dando a oportunidade de alguém que ainda não fez publicamente a sua decisão. Talvez alguém já tenha pregado para você, mostrado Jesus, a única solução para o perdão dos seus pecados, Jesus como sacrifício perfeito, que Ele derramou seu sangue para poder te dar a vida eterna, e você deve crer nele como único e total, todo suficiente Salvador da sua vida. A promessa de Deus é te salvar e mudar teu coração, e mudar a sua vida, para que você ande nos caminhos dele. Ele perdoa, sim, os nossos caminhos errados. Ele perdoa, sim, tudo aquilo que nós fizemos na desobediência, na ignorância. E Ele nos promete esse perdão que restaura, que nos dá uma nova oportunidade, que nos lança com confiança nos seus braços, e Ele cuidará de você. Se tem alguém aqui hoje que entendeu essa mensagem da salvação, e Deus tem colocado no seu coração essa fé em Jesus, e a Bíblia diz que nós cremos no coração, mas nós também confessamos, nós também professamos, nós também declaramos isso perante Deus e os homens. Eu queria convidar você nesse momento, se você está fazendo essa decisão de levantar seu braço. Nós queremos orar por você, queremos colocar a sua vida. Nós temos um casal aqui, do Antônio e a sua esposa, estão fazendo publicamente a decisão deles, né, Antônio? Regislândio. E tem mais alguém que gostaria também, nesse momento? Se salvação é uma coisa entre você e Deus, e Deus começa a agir no nosso coração, e hoje você quer fazer pública a sua decisão, dizer: Jesus agora é o Senhor da minha vida. Eu o declaro como meu único Salvador. Eu abandono todas as esperanças, expectativas em santos, em outros mediadores, em quem quer que seja. Eu, a partir de hoje, eu só confiarei na minha salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém? Tem mais alguém? Então nós estamos orando. Vamos agora, nesse momento, orar pelo Antônio, pela sua esposa e pela sua família também. Seus filhos estão entendendo essa mensagem, também estão lá no culto infantil, e queira Deus que estejam também fazendo a sua já própria decisão deles.
Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor nos dá, de estarmos em Colossenses falando sobre família. E nesse momento também podemos falar no Dia dos Pais, nessas homenagens que a igreja faz aos pais, sobre conselhos bíblicos para bênçãos, para sermos bênçãos em nossas famílias. Pedimos ao Pai que alguns desses conselhos fiquem tão arraigados, como o da leitura de um livro sobre família, sobre conversarem para ter uma filosofia bíblica para a educação dos filhos, o pai e a mãe, sobre decidirem a exercer a sua autoridade, a usar corretamente o princípio ou os princípios bíblicos. E nós pedimos que isso faça parte de uma herança espiritual das famílias da nossa igreja, ó Pai. Isso tem que ser contado, tem que ser uma bênção para cada família. E nós agradecemos pela família do Antônio, que veio aqui porque sabia, estava ouvindo a palavra e conferiu essa mensagem com a Bíblia e tem convicção dessa verdade da palavra de Deus, e hoje está vindo com a sua esposa para professar, para dizer diante de Deus e os homens: Jesus é o único Senhor da minha vida. Abençoa esta família. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando. Queria só que vocês viessem aqui e comentassem nossos irmãos aqui na fé, e que nós tivéssemos então o nosso tempo da nossa comunhão. Deus nos abençoe.